Física, FUVEST 2012. Questão 5, gente, retrata uma situação não difícil e muito corriqueira. Um feixe de luz ou um pulso eletromagnético vai entrar dentro de uma fibra ótica. Isso aqui, gente, vocês podem entender como sendo um canudinho recheado com alguma coisa, onde o canudinho é bem grosso. Esse revestimento seria a casca do canudo e o que está dentro do canudo seria esse núcleo. E aqui eu tenho uma vista, né, cortada na fronte dele, né? Um corte transversal, digamos. E esse feixe de luz vai entrar aqui, formando um ângulo θ com a normal. Esse pontilhadinho, graças a Deus, é anormal, pois é perpendicular à superfície. E isso é a incidência, é o ângulo de incidência de um feixe de luz, que para que consiga permanecer aqui dentro, ele precisa pelo menos passar aqui formando esse ângulo com a normal, um ângulo de 90 graus. Esse é o limite, é o ângulo limite para que o raio consiga ainda ser refletido. Se você, por acaso, fechar um pouco mais esse ângulo, ele vai acabar passando e atravessando o material. Então existe uma angulação limite que permite que o raio prossiga aqui dentro e reflita e não refrata. Porém, eu preciso estudar essa situação limite, que é o máximo que pode acontecer de refração, que é dado pela lei de Snell. O ângulo aplicado à situação do ângulo limite. A lei de Snell, ela tem a seguinte enunciado, né? N1 seno de incidência é igual a N2 vezes o seno de refração. Isso acontece quando você tem um meio de propagação em que o raio vem com esse ângulo I e vai sofrer um desvio. Pode ser afastando ou se aproximando da normal, dependendo da situação, e isso seria o ângulo de refração. Ou seja, o raio poderia escapar de dentro da minha fibra ótica. E eu não quero isso. Eu quero que ele passe, mas muito próximo da superfície, rente a ela. Esse é o ângulo máximo que eu aceito, e menor do que esse não vai dar certo. Essa situação é chamada de ângulo limite. O ângulo limite é uma particularidade dessa lei de Snell, que serve para qualquer tipo de refração. Agora, na situação do ângulo limite, eu preciso trocar N1 vezes o seno do ângulo limite igual a N2 vezes o seno de 90 graus, que é o ângulo que eu aceito como refração. No caso aqui, eu tenho os índices. O N1 é o núcleo, 1,6. O ângulo limite é o ângulo que me interessa, ângulo θ. E o N2 é o meio de propagação em que ele vai passar a percorrer com um ângulo de 90 graus. Ele vai estar passando aqui na casquinha. E o seno de 90 vale 1. Com esses dados, nós podemos já calcular o seno de θ. Altas contas matemáticas, meu filho, você vai chegar a este valor aqui, que já dá um trabalhinho, né, fazer a divisão. Com isso, você pode aproximar que o seno de θ é aproximadamente 0,91. E pelas tabelas fornecidas pelo enunciado, você pode dizer que o ângulo aqui formado é um ângulo de 65 graus.